Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Daremos continuação aos nossos estudos sobre a Revolução Inglesa, a revolução que marca a ascensão da burguesia ao poder político. Vamos lá? Vimos em nossa última aula a dinastia Tudor. Vamos lembrar um pouquinho? Falamos de Henrique VII, Henrique VIII, Maria I e Elizabeth I, os representantes da dinastia Tudor. Todos eles, prestem bem atenção, são reis absolutistas, mas que vão governar de acordo com os interesses do parlamento inglês. Elizabeth foi a última representante dessa dinastia. Como ficou conhecida, como vimos, como a Rainha Virgem, morre sem deixar herdeiros. Esse fato abre caminho para a ascensão de uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Stuart. Essa dinastia era composta de primos de Elizabeth, os escoceses dessa dinastia. Temos aí dois representantes, Jaime I e o seu filho, Carlos I. Vamos ver como esses dois governos iriam desencadear a Revolução Puritana, uma das revoluções mais importantes da história da Inglaterra. Bem, Jaime I assume em um contexto do Estado absoluto, só que diferente do que eu disse a respeito dos reis da dinastia Tudor, os reis Stuart eram absolutistas de direito e de fato, ou seja, governavam sem o parlamento. Portanto, observando aqui as atitudes de Jaime, quais são os fatos mais relevantes no governo de Jaime I? Temos aí então, como eu disse, tendências absolutistas de direito e de fato. Ele vai, portanto, perseguir católicos e puritanos. É um período de intensa perseguição religiosa. Temos também os aumentos dos impostos prejudicando a burguesia e a dissolução do parlamento. Essa foi a medida mais importante, não se esqueçam disso, em 1614. O parlamento fica fechado até 1622, quando Jaime morre, assume o seu filho. Importante lembrar que quando falamos... Bem, para um pouquinho. Tem um pelo, não sei o que é isso, não. Ai. Então, bem, gente. Bem, com a morte de Jaime, assume o seu filho, Carlos I. Mas antes, observem bem. Durante o governo de Jaime, é importante entendermos quais são os domínios da Inglaterra. O que chamamos de Inglaterra? Na verdade, o que ainda hoje faz parte do Reino Unido. A Inglaterra, o país de Gales, Escócia e Irlanda. Hoje, isso que chamamos de Reino Unido, do qual apenas a Irlanda do Sul não faz parte mais do que chamamos aí de território inglês, portanto, ou Grã-Bretanha. Portanto, os domínios desses reis dessa dinastia eram domínios territoriais muito importantes. E veremos que o fato de dominar essas regiões que acabei de citar será muito importante para o desencadeamento das revoluções na Inglaterra. Muito bem, e isso explica também, só uma observação importante, o fato de que esses reis são escoceses, ou seja, a Escócia faz parte da Inglaterra. Assistiremos um vídeo que esclarece um pouco esse período. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E coloque sua máscara e dê play para assistir esse Nerdologia sobre a conspiração da pólvora de V de Vingança.
Uma rima em inglês sobre o dia 5 de novembro tornou-se popular no mundo inteiro por causa do filme V de Vingança. Baseado em uma série em quadrinhos roteirizada por Alan Moore e desenhada por David Lloyd, o filme conta a história de um revolucionário mascarado com a voz do agente Smith em um Reino Unido distópico no ano de 2032, que luta contra um governo totalitário e fascista. O governo é liderado pelo Partido Fogo Nórdico, baseado no racismo, na anti-imigração, na exploração da paranoia das pessoas, no ultranacionalismo e na perseguição religiosa contra católicos, judeus e muçulmanos. A máscara usada pelo personagem V tornou-se um símbolo muito usado em manifestações políticas, além de um sucesso comercial. Como mencionado no filme, essa máscara é baseada no rosto de uma pessoa real, que usava esse bigode estiloso. Guy Fawkes nasceu em 1570, durante o governo da Rainha Elizabeth, provavelmente em York, na Inglaterra. O período elizabetano é também chamado de Era de Ouro da Inglaterra, quando o país tornou-se uma potência mundial, desafiando a hegemonia espanhola. Ela foi a última monarca da Casa de Tudor, filha de Henrique VIII, o rei que ordenou a reforma da igreja na Inglaterra em um evento muito conhecido na história. Henrique era casado com Catarina de Aragão e desejava o anulamento do matrimônio. O Papa não era a favor e não aceitou as pressões para anular o casamento. Henrique, aproveitando o movimento protestante que já contestava a autoridade da Igreja Católica, decidiu romper com o Papa e criar a Igreja Anglicana, com o rei como chefe em 1534. Com Henrique VIII, o primeiro monarca protestante na Inglaterra, a coroa passou a acumular tanto a autoridade real como espiritual. A questão é que não é possível uma sociedade inteira mudar de religião ou aceitar essa mudança da noite para o dia. Como já falamos aqui, não existe botão de reset na história. Similar ao que ocorreu na Europa continental, essa mudança inicia um período de quase 300 anos de conflitos e perseguições religiosas nas Ilhas Britânicas entre católicos e protestantes. E Guy Fawkes, vivendo nesse período, vai se engajar nesses conflitos. Seu pai e sua mãe eram da Igreja Anglicana, assim como a família do seu pai. Já a família de sua mãe era de católicos clandestinos, pessoas que se recusavam a renegar a autoridade do Papa e frequentar a Igreja Anglicana. Essas pessoas podiam ser presas, ter que pagar multas e terem suas propriedades confiscadas. Em última instância, católicos eram considerados traidores da coroa. Henrique VIII e sua filha Elizabeth proibiram monastérios e conventos que não aceitassem a autoridade real e usaram a questão religiosa para perseguir críticos e outros nobres. Muitas cabeças rolaram literalmente. Por isso, parte da família de Fawkes precisava esconder suas práticas religiosas. Quando seu pai morreu, Fawkes, com 8 anos de idade, tornou-se mais próximo de sua família materna, de origens católicas. Em algum momento em sua adolescência, Fawkes tornou-se católico. Aos 21 anos de idade, Guy decidiu vender a fazenda que herdou e viajar para o continente, para lutar nas tropas da Espanha católica contra os protestantes da Inglaterra e nos Países Baixos. Nessa época, ele adotou a versão latina do seu nome, Guido. Após ser promovido a capitão, Fawkes solicitou uma audiência com o rei da Espanha para pedir apoio para montar uma rebelião de católicos na Inglaterra, que foi recusada. Nesse mesmo ano, a rainha Elizabeth morreu, sem filhos, o fim da casa Tudor. Seu sucessor foi Jaime, que era bisneto da tia de Elizabeth. E ele também era rei da Escócia, filho de Maria da Escócia, católica, prima da rainha Elizabeth, que foi executada por supostamente tentar tomar o trono da Inglaterra para si, por se considerar a legítima herdeira justamente por ser católica. Jaime, que era sexto na Escócia, torna-se rei como Jaime I na Inglaterra. Cada reino era independente, tinha seus próprios parlamentos e leis, apenas com as coroas na mesma cabeça. Jaime inicia a dinastia Stuart inglesa, sob desconfiança tanto dos anglicanos quanto dos católicos. Ainda era travada a guerra contra a católica Espanha, ele era protestante, mas filho de uma católica. Era tido como muito ou pouco tolerante, dependendo do momento e de quem fizesse a crítica. Ao ponto de que, para evitar mais discordâncias motivadas agora por questões de interpretação da Bíblia, ele ordenou uma tradução oficial usada até hoje na Igreja Anglicana. Nesse contexto de disputa religiosa e política, a ascensão de Jaime ao trono motivou duas conspirações contra ele: a conspiração menor, ou católica, e a conspiração principal. A primeira era uma conspiração de padres e jesuítas que desejavam sequestrar o rei e forçá-lo a aumentar a tolerância religiosa, acabando com as punições para os católicos. Ela não deu certo, os padres líderes foram executados e o rei determinou a expulsão de todos os padres do reino. A conspiração principal era articulada por nobres que eram católicos clandestinos. Com financiamento espanhol, eles pretendiam derrubar o rei e substituí-lo por sua prima, Lady Arabella Stuart,
que seria simpática aos católicos. A questão é que talvez tenha sido ela mesma que denunciou a conspiração por não querer trair o rei. Os principais líderes da conspiração principal foram presos, e Jaime acreditava que havia se livrado do problema, especialmente após assinar a paz com a Espanha em 1604. Como as conspirações não deram certo e geraram mais perseguição contra os católicos, um grupo chegou na conclusão de que a única solução era explodir tudo. Um católico chamado Robert Catesby começou a articular um grupo que mataria o rei e causaria uma rebelião que terminaria com a filha de 9 anos de Jaime no trono, como católica. Guy Fawkes foi convidado para a conspiração por Robert, quando ele foi aos Países Baixos buscar apoio de católicos. Fawkes detestava Jaime, que ele acreditava ser um herético por não aceitar a autoridade do Papa. Com 13 integrantes, a conspiração da pólvora pretendia explodir o parlamento durante o discurso de abertura do monarca, no dia 5 de novembro de 1605. Como Fawkes era o com mais experiência militar, ele foi o responsável pelos explosivos. Ele acenderia o pavio dos explosivos e fugiria pelo rio Tâmisa até a Europa continental, onde representaria os revoltosos perante as cortes católicas. Após uma carta-denúncia até hoje anônima para Lord Monteagle, Guy Fawkes foi flagrado na noite do dia 4, enquanto empilhava 36 barris de pólvora no porão do parlamento. Alguns conspiradores tentaram fugir e acabaram sendo mortos. 8 sobreviventes, incluindo Fawkes, foram condenados ao pior castigo: ser arrastado por cavalos para forca e esquartejamento. Um dos executados foi Henry Garnet, padre jesuíta. Ele não participou ativamente da conspiração, mas sabia de tudo quando Robert se confessou, querendo saber se o atentado seria um pecado ou se era justificado. O padre se defendeu no interrogatório dizendo que a confissão era protegida e confidencial, mas mesmo assim foi considerado traidor. O resultado da conspiração da pólvora foi mais endurecimento contra católicos e Jaime mais forte. Em janeiro de 1606, foi determinado que o dia 5 de novembro deveria ser um dia de lembrança do atentado contra o rei, com sermões, toque de sinos e fogueiras. O costume de fogueiras na noite de véspera dura até hoje, a noite de Guy Fawkes, e durante muito tempo a data tinha forte componente anticatólico. A conspiração foi mais um episódio de uma longa guerra religiosa britânica, e a famosa gravura dos conspiradores já apareceu aqui no Nerdologia. E claro, embora o Guy Fawkes real estivesse longe de ser um anarquista, ajudou a criar um símbolo de luta contra autoridades na cultura pop. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Falaremos agora sobre o governo de Carlos I. Carlos I, como acabamos de dizer, é filho de Jaime I e foi no governo dele que estourou a Revolução Puritana. Vamos ver os fatos mais relevantes sobre esse governo? Vejam bem, quando Carlos assume o governo, a burguesia, irritada com a atitude de Jaime em ter fechado o parlamento, faz com que Carlos assine um documento prometendo que iria respeitar o parlamento. Os acontecimentos mais importantes do governo de Carlos I. A primeira coisa, prestem bem atenção, se Jaime I governa sem o parlamento, a burguesia impõe como condição para que Carlos assuma a coroa da Inglaterra que ele respeite o parlamento, portanto que ele assine um documento chamado Petição dos Direitos em 1628. O que foi a Petição dos Direitos? Uma confirmação da Magna Carta, ou seja, o monarca jurava que iria respeitar a Constituição inglesa. Será que ele respeitou? Ele não respeitou. Vejamos o que vai acontecer. Em 1629, apenas um ano depois que assume o trono, ele vai fechar o parlamento inglês. Vai fechar o parlamento inglês e recriar um imposto, o Ship Money, que era um imposto que recaía especialmente sobre a burguesia. Insatisfeita, a burguesia, ela vai começar aí a sua oposição ao rei. Um detalhe importante no meio dessa oposição entre rei e parlamento é que em 1639 ocorre uma guerra na Escócia. A Escócia tenta ficar independente do domínio inglês. Com essa tentativa de independência, o rei vai necessitar de dinheiro da burguesia para conter o conflito na Escócia. A burguesia se compromete a pagar os impostos que o rei quer, desde que ele deixe o parlamento aberto.
O que o rei faz? Promete novamente que deixará o parlamento aberto. Logo depois, fechou de novo o parlamento. Portanto, esse conflito entre rei e parlamento acabaria ficando mais forte ainda quando em 1640 explode uma outra guerra entre a Irlanda e a Inglaterra. Então observe bem, são duas guerras. A primeira guerra entre Escócia e Inglaterra e a segunda guerra entre Irlanda e Inglaterra. De que o rei precisa? Ele precisa novamente de dinheiro. Então o que ele faz? Reabre novamente o parlamento e pede novamente o dinheiro dos impostos para a burguesia. A burguesia novamente coloca como condição que o parlamento permaneça aberto para que ela pague os impostos. O rei se compromete novamente e fecha de novo o parlamento. Que brincadeira que é essa, minha gente? Que coisa é essa de abre o parlamento, fecha o parlamento? Dessa vez, a burguesia não aceitaria esse jogo monárquico, esse jogo do soberano. Então, o que ela faz? Vai explodir aí a Revolução Puritana. Ou seja, observem bem, o que dá origem à Revolução Puritana? O confronto entre o rei e o parlamento. O rei com suas pretensões absolutistas e o parlamento querendo a sua independência. Observem bem, olha a nossa próxima tela. Eu tenho aí a Guerra Civil de 1742 a 45, que ficou conhecida como Revolução Puritana. Essa Guerra Civil, ela opõe dois grupos. Prestem bem atenção. De um lado, os cavaleiros. Quem são os cavaleiros? O rei, cavaleiros. O rei, a nobreza, os anglicanos e os católicos. Olhem bem a composição social aí. Eles vão lutar contra os chamados cabeças redondas. Quem são os cabeças redondas? O parlamento, especialmente a Câmara dos Comuns. Representando quem? A burguesia, a gentry, os puritanos e os presbiterianos. Observem aqui, a burguesia, na verdade, é puritana ou presbiteriana? Os puritanos são a média burguesia e os presbiterianos são a alta burguesia. Esses dois grupos se confrontam. Um detalhe importante aí, são chamados cabeças redondas porque eles não tinham o hábito da nobreza de usar perucas. Como forma de confrontar esse hábito, eles cortavam o cabelo em forma de cuia, justamente para se diferenciar da nobreza. Essa guerra civil, ela dura até 1645, com a vitória do parlamento, com a vitória dos cabeças redondas. Foi fundamental nessa vitória a organização de um exército por aquele que seria o grande líder da Revolução Puritana, Oliver Cromwell. Vamos ver essa história? Em 1649, o rei Carlos I foi entregue pelos escoceses aos cabeças redondas. Carlos I seria decapitado. Observem bem. Oliver Cromwell assume o poder em 1949. Ele foi o grande líder do exército dos cabeças redondas. E como eu já mencionei, ele vai liderar um exército que vai ser composto e chamado por exército de novo tipo. O que é um exército de novo tipo? Ele vai treinar os camponeses e a pequena burguesia na composição desse exército. Esses camponeses e essa pequena burguesia, chamados leveres e diggers, os niveladores e os escavadores. Leveres são os niveladores e diggers são os escavadores. São grupos populares. Por que exército de novo tipo? Porque Cromwell, ao contrário do exército da nobreza, que
todos os cargos dentro do exército eram herdados, eles não vinham da meritocracia. O exército de Cromwell é um exército baseado na meritocracia, ou seja, a ascensão dentro do exército se dá por mérito e não mais por título, como no exército dos cavaleiros, dos cabeças, da nobreza. Muito bem. Então, quando Oliver Cromwell ele assume o poder, Carlos I vai ser decapitado. Com a decapitação de Carlos I, temos aí uma redução drástica do parlamento no momento em que a burguesia assume o poder e a república é proclamada na Inglaterra. Olhem bem, pela primeira, única e última vez na história inglesa, teríamos uma república. Não há outro período na história da Inglaterra em que tenhamos uma república. Somente a chamada República Puritana de Oliver Cromwell. Cromwell foi um líder importantíssimo na história inglesa. É o apogeu do mercantilismo. E o que Cromwell, um dos principais atos de Cromwell, os chamados atos de navegação, expressam bem a política mercantilista. O que foram os atos de navegação? Toda mercadoria inglesa só poderia agora ser comercializada em navios ingleses e com bandeira inglesa, ou seja, uma medida protecionista. Essa medida vai colocar a Inglaterra em destaque do ponto de vista econômico, mas principalmente, olhem bem o que eu vou dizer, o massacre de qualquer tipo de oposição ao seu governo. Cromwell vai massacrar os niveladores e os escavadores. Eu mencionei os niveladores e os escavadores como parte do exército de novo tipo. Mas se eles ajudaram a construir a revolução, por que Cromwell iria massacrar esses grupos sociais? Justamente porque ele não vai beneficiá-los. Ele os utiliza como massa de manobra, porém, todas as reivindicações, especialmente dos grupos populares, como por exemplo dos escavadores, a exemplo da reforma agrária, não vão ser atendidos em um governo essencialmente burguês. Cromwell vai atender aos interesses da burguesia, embora tenha também governado sem parlamento. Governa sem parlamento, mas atendendo aos interesses da média e alta burguesia. Percebemos aí o desenrolar do governo de Cromwell como um governo que coloca a Inglaterra em um patamar econômico privilegiado à custa de extrema repressão. Por isso que dizemos que o governo de Cromwell ele vai se consubstanciar como uma ditadura, a ditadura puritana de Oliver Cromwell. Observem bem, essa ditadura ela vai acabar tendo fim com a morte de Cromwell. Por quê? Olha que curioso. Embora Cromwell governasse uma república, era uma república bem tipicamente inglesa, uma república hereditária. E como sendo república hereditária, o filho de Cromwell, Ricardo, deveria herdar, então, essa república. Só que, ao contrário do pai, não tinha nenhum carisma, não tinha força política e acaba sendo derrubado pelo exército e vai ocorrer aí a restauração dos Stuarts. Quem vai assumir agora? Os filhos do rei decapitado, de Carlos II. Então, analisaremos em nossa próxima videoaula o retorno ou a restauração Stuart na Inglaterra. Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.